governadora, nossa querida vice-governadora, eu tenho uma liberdade com a vida, que nós somos colegas, então eu sinto muita vontade com ela. E os nossos vereadores também que estão aqui, lideranças empresariais, comerciais, do serviço público, enfim, a cada um que está aqui dando a sua contribuição nesse momento, que é estar ouvindo os nossos candidatos. E dizer a vocês que Colombo, pela primeira vez, tem a oportunidade de eleger também o nosso deputado. Nossos deputados estão aqui, o Valdinei Bueno, nosso querido candidato a deputado estadual, o nosso querido Thiaguinho Jesus, candidato estadual, o Ratinho, nosso candidato a deputado federal, que também tem um Ratinho, e esse é do bom, e também o nosso querido vereador Peré, que se Deus quiser, se os dois puderem estar ocupando uma cadeira lá em Brasília, que maravilha! E aqui no estado do Paraná. Que bom seria nós termos bem representados, né? Colombo sendo o seu primeiro deputado para atender, trabalhar, atuar na região norte do Curitiba, governador. É essa a força que nós vamos fazer. E com relação ao governador, eu não vou falar muito, porque o governador é que tem que falar. Com relação ao governador, a nossa amizade é mais recente, né? E eu tive o privilégio de conhecê-lo no momento quando nós tínhamos que fazer a opção partidária, e ele me convidou para que a gente ingressasse no PSDB, e a gente aceitou o convite, e fui candidata a prefeita pelo PSDB. E tive, num momento muito difícil da minha vida, eu sempre disse às pessoas, um momento muito difícil da minha vida, onde muitos viraram as costas para nós, não acreditando na nossa candidatura, não acreditando que a gente podia, e o governador levou isso não. Ele me pegou a mão, ele foi solidário. Ele foi muito solidário, e nós temos que ser reais com as pessoas, principalmente nos momentos mais difíceis de nossa vida. Eu acho que a gente não pode esquecer, e por isso ele tem, não só por isso, né, mas também por isso ele ganhou a minha confiança, o meu respeito, a minha admiração, governador. Dizer a vocês, que embora nós tenhamos assumido no ano passado a prefeitura, como todos vocês acompanharam, num momento difícil, o Pelé assumindo lá os primeiros 40 dias, que também foi um grande parceiro, leal, que também passou mais de vereadores, que nunca nos faltou, nos faltaram, estão sempre juntos, né? Nós conseguimos ter o nosso senador Álvaro Dias, centro-revista. Mais uma vez, ele é um dos mais influentes do Brasil, aí na sua, no tráfico. Saiu ontem ali sobre o governador Álvaro Dias, e os 6 influentes, políticos mais influentes do Brasil, né, senador Álvaro Dias? Parabéns. E para continuar concluindo, aqui está o dia, os dias da nossa sorte, tá? Elementos da sorte, energia, e elementos de colônia que nós devíamos seguir. Sem falar na sua grande pesquisa inteligência, né, Didi? E ele gosta do poder. Onde está o governador, ele está junto. Ele adora. E aí, gente, dizer a vocês que, no momento difícil, assumimos a prefeitura, como vocês acompanharam, dificuldades de toda a ordem. Eu diria que nós encontramos uma casa só com um telhado. E nós começamos a reconstruir essa casa. E digo a vocês que nós estamos com vários projetos em andamento, muitos com recursos próprios, e muitos deles com o apoio do governo do Estado, através do nosso governador Beto Richa. E principalmente, nós não vamos ficar o que é que nós temos aí encaminhado, o que já está acontecendo na cidade, são várias obras,
Eu digo para vocês que nós não temos mais obras em andamento, até não é por falta de abertura e até de conquistas junto ao governo do Estado, mas por falta de projetos, que nós assumimos no município sem nenhum projeto. Então, nós estamos desde o ano passado contratando engenheiros, escritórios para fazer os projetos e digo, governador, que todos os projetos que a gente fez nesse período, a gente não está vencendo fazer, principalmente na área de pavimentação urbana, que é uma das áreas onde as pessoas mais pedem melhoria de qualidade de vida, através de uma asfalto, do seu bairro mais limpo, melhor, sem pó, sem barro. E nós estamos praticamente com todos os projetos em andamento. E de tantas obras que eu quero destacar duas, né? Uma é a rodovia da Uva, que estava encantada, houve uma concorrência lá atrás, em cima de um projeto, a empresa que ganhou quebrou. Aí o nosso governador assumiu, retomou, fazia mais de ano que a obra estava parada, replanejou, reviu o orçamento, fez, melhorou o projeto existente, licitou, que nós estamos com o primeiro trecho da obra em andamento, na ordem de 36 milhões de reais, e sem dúvida nós tínhamos a Estrada da Ribeira e agora precisávamos da rodovia da Uva para potencializar também o equipamento, enfim, das empresas, dos produtos gerados aqui na nossa região da rodovia da Uva. Então, queremos agradecer e tem também o projeto da parte 2, que aqui do contorno até a Santa Cândida, já está em fase de conclusão para nos próximos dias aí, que a informação que fica ser visitado também. Então, a gente obra processo de 100 milhões de reais. Para a rede de esgoto ou pavimentações que nós temos feito, várias, agora mesmo acabamos de iniciar 2 trechos de asfalto na ordem de 6 milhões de reais, um na região do Maracanã, que mora lá, sabe? Outro na região da Grande Boraituba. Enfim, e uma das coisas que as pessoas nos cobravam muito durante a campanha, nós tínhamos 2 coisas que me marcou muito fortemente, que foi a rodovia da Uva e a nossa Santa Casa de Misericórdia de Colombo. Colombo, com seus 240 mil habitantes, não temos nem um hospital. E hoje, infelizmente, o que acontece? Ela nasceu na casa, uma entidade de 50 anos, que nunca fechou as portas, e infelizmente, há 4 anos atrás, deixaram essa casa fechada. E quem nos animou para retomar esse processo de reabri-la, nós praticamente a reformamos toda ela, foi o governador Beto Rico também, e nos incentivou, dizendo que nós poderíamos contar com a parceria do Estado, que o Estado seria parceiro para nós reabrir a Santa Casa de Colombo. Então, foram esses 2 pontos que vieram muito fortemente marcados hoje nessa campanha, os 2 compromissos que nós assumimos, a rodovia da Uva está aí, e a Santa Casa está nos últimos detalhes. Agora já passou pelo ponto, tem lá uma intervenção, está nas mãos do nosso promotor, que vai mandar para o juiz aprovar a sua reabertura. Daí, a Secretaria de Estado da Saúde já vai firmar o convênio com a Santa Casa, a Prefeitura também vai ajudar, porque não é possível admitir cidadãos colombenses morrendo, muitas vezes no pronto atendimento do Alto Maracanã, que não era para atender como hospital, ou aqui no Osasco, aguardando vários outros hospitais de Curitiba. Então, nós queremos resolver os nossos problemas aqui e ele está chegando lá, graças a Deus. E já falei demais. O governador, a nível de Paraná, eu não acompanho, não acompanhei, enfim, mas eu sei que foram várias situações que aconteceram no Estado, mas uma que me marcou muito foi a questão dos professores. Eu lembro que no passado, em dezembro, os professores encerravam o contrato, então no PSF, né? Aí era um estresse para não sei quantos mil professores, não sei que não eram poucos. Aí será que em fevereiro vamos chamar de novo, para fevereiro chamava de novo. E ele teve a coragem de fazer concurso e nomeou todas as pessoas que hoje estão na educação do Paraná.
aos professores. Eu quero que esperar, infelizmente, fevereiro chegar para ver se o governo vai chamar de novo. Então, a educação para mim, governador, é prioridade. Meus parabéns. Sem falar na Visivale, dos 30 mil ensinamentos que eu participei, 30 mil professores, 30 mil professores que subiam, desciam, eu estava na Assembleia da época, eu lembro, foram usados politicamente por muitos, né? E eu lembro, eu não era do seu lado, governador, na campanha, mas eu lembro que você e o Arthur diziam, vamos resolver isso. E eu acompanhei em 6 meses e eles resolveram isso. Então, meus parabéns mais uma vez. E dizer, para concluir, Picolombo, governador, é a 8ª cidade do estado do Paraná em população, mas infelizmente nós não somos em arrecadação. Por isso nós dependemos muito fortemente, né, da boa vontade, da sensibilidade dos governos, principalmente o governo estadual que está mais próximo, para que nós possamos atender às necessidades básicas da nossa população, principalmente na área de infraestrutura. Da minha casa, minha vida chegou, chegaram os prédios, muitos dos prédios, e cadê as creches para atender isso tudo? Cadê as vias para atender essas pessoas, muitas que vieram de fora? As vias urbanas, alagando, pavimentando. Então, gente, a nossa arrecadação, nós não conseguimos fazer isso. E por isso que é imprescindível essa parceria que nós temos com o governador, temos com o governo do estado e, principalmente, o nosso senador Álvaro Dias também, e se Deus quiser, senador Álvaro Dias, como a SMR não é Brasília, né? Eu acho que nós podemos fazer a diferença aqui na nossa cidade de Colombo, na nossa região metropolitana norte de Curitiba, uma região sofrida e uma região que precisa de muito investimento na parte de infraestrutura. Hoje nós somos a cidade dormitório. Por quê? Porque nós temos uma noção de abastecimento que nos dificulta a questão de empresa. E lá na década de 70, quando fizeram os orçamentos, pensaram em fazer a cidade crescer, mas sem pensar em ter as áreas industriais. Então, por isso que nós não pretendemos isso, e hoje a gente pede para as pessoas vêm aqui para morar. Mas nós precisamos ter condição de atender as pessoas que vêm morar aqui, né? Por isso dessa importância dessa parceria, e principalmente, gente, vamos juntar as mãos, vamos concluir em prova essas candidaturas que a gente analisa, assina embaixo, e aqui no nosso candidato a deputado estadual, federal, que eu tenho certeza que todos nós juntos, chegando lá, nós iremos fazer uma grande diferença para a nossa cidade de Colombo. Salvador Vista, Careca Chico, Álvaro Dias, Paulo Senado, governador, muito acima, nosso colega vice-governador. Vai ser um prazer estar trabalhando com vocês. Já falei demais, muito obrigado. Um abraço a todos. Foi Colombo. Outro mais forte ainda, viva Colombo. Colombo. Olha o governador Beto Richa cumprimentando a nossa presidente da Estadista, mudando global, do Nascida também. Foi novo escolhido para iniciar, hein? Já que a gente foi cumprimentar, governador, a gente está falando de candidato aqui de Colombo, né? E aí, quando ele acabou de chegar aqui, o Marcos Amaro Filho também, nosso grande amigo, candidato também a estadual, candidato a federal, 40-40, que vai ser a eleição do Clube do Brasil, ex-prefeito de Curitiba, uma salva de palmas, doutor Luciano Turque. Está conosco aqui também. A gente tem que começar a agradecer, governador, a presença aqui, meu prefeito da Belfast, de todos os nossos amigos aqui, mas cumprimentar especialmente os vereadores, o Marquinhos Termese está aqui, Marquinhos Termese está junto conosco, claro, o Sérgio Pinheiro, vamos chegar lá o Sérgio Pinheiro, a Dolina Extrapasson, Dolina Querida está aí também, cumprimentar o Renato, está aí da farmácia, o Silvio Campos, lá na prefeita, o Sérgio Pinheiro, o Luiz Jardineiro também, está aí o Luiz Fala, Luiz Jardineiro, né?
o Gilgera e os nossos vereadores que estão tentando. A gente já mencionou também na chegada do governador, daqui a pouquinho agradecer a ele todos de novo, né? A gente cumprimentar também, governador, nós temos mais de 100 pessoas lá, viu? Cumprimentar aqui o Glauco, o Gilgera, o Malucério, toda a pessoa que estava organizando, muita gente, né? Tem muita gente lá fora ainda. Então você que está na entrada, vem chegando um pouquinho mais. O pessoal que está aí do lado também, vai levantando a mão e tiver uma cadeira livre, né? Que bom que está assim, porque está na primeira de conta, aqui começa a vitória. Colombo é a primeira cidade, escolhida pelo próprio Beto Russo, que nasceu da Bagé, para ser o pontapé inicial. Tem que cumprimentar o Celso e o pessoal da Sanepar, que está aí também, a Maria Helena e o pessoal da área metropolitana norte, da educação. Ei, professor do Paraná! Professor de Colombo! Agradecer por demais a toda a Colômbia esperando o convidado. Está junto aos meus que nos encontramos no prefeito aqui, Marquinhos Pereira. Uma das figuras públicas mais respeitadas do Brasil. E não é a gente que vive fora de arte, entendeu? É um órgão que estabelece anualmente os mais influentes. Mas ele é o mais influente do Paraná também, lá no Senado da República, na Câmara Alta. Vamos ouvir 456, que volta ao Senado da República, o nosso senador do Brasil, Álvaro Dias. Boa noite a todos, um abraço a todos, a satisfação estar aqui essa cidade com seus amigos, suas amigas, lideranças que apoiam a sua administração, e nós queremos agradecer, desde já. De começo, agradecer o apoio. Vocês não imaginam como nós, e defendemos o voto, somos gratos a quem nos ajuda. Eu fico pensando quando eu olho de frente às pessoas e vou lá na minha memória, memória povoada por tantas imagens, de tantos anos, de vários mandatos exercidos. Quantos grandes comícios pelo Paraná fora, na época dos grandes comícios, certo? Especialmente aquele monumental comício das crianças, na Boca Maldita, em Curitiba. Multidões, multidões. É essa gente, é gente como esta que está aqui, que nos embalou durante todos esses anos, na nossa jornada, na nossa trajetória política. E quando eu falo nosso, me refiro a mim, a do Beto, a do Luciano Cruz, a do Omar Zabaga, da Bécia, da Vida Nordeste, enfim, todos nós, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas essas imagens povoam a nossa memória e nos empurram para esse passeio pela história política do nosso Estado. O nosso agradecimento, portanto. Agradecimento a todos. E olha, milhões de paranaenses anônimos que nos empurraram para que chegássemos até aqui, para que o Beto chegasse ao governo, para que eu pudesse chegar ao Senado, até à prefeitura. O nosso agradecimento, essa é a palavra primeira, a de agradecimento. E principalmente, agradecemos pelo apoio que teremos nessa eleição. Fundamental para ajudar a mudar o Brasil. Olha, nesses anos, não foi com prazer, não. Foi até com tristeza. Eu tive que fazer oposição com dureza, com veemência, batendo duro, com todos os escândalos de corrupção que assaltaram o Brasil nesses anos todos. Agora, a esperança que nos alimenta nesta caminhada, nesta eleição, é da mudança. Os ventos da mudança estão soprando sobre o Brasil. E nós temos que alimentar a expectativa de mudarmos, inclusive, a nossa atuação política a partir de janeiro, como você disse. Porque nós estamos esperançosos. O povo brasileiro acordou que vai eleger a Aécio Neves, o nosso presidente, o dia 5 de outubro. É evidente que uma participação, Luciano, por exemplo, do Eduardo Campos, que é candidato a presidente,
do PSD, Partido do Luciano, o pastor Everaldo, que é do PSC, que também integra a nossa coligação. Enfim, nós temos uma jornada fundamental para o futuro do Brasil. Eu me acostumei a fazer oposição, foi o meu dever fazer oposição, criticar, denunciar, apontar os erros do governo, contribuir para que malandros, para que mensaleiros fossem morar na penitenciária da Papuda, onde mora atualmente, porque lá é o lugar dele. Mas agora, nós queremos outra missão. Nós queremos a missão da construção. Eu quero participar de uma obra construtiva, de um projeto de nação, que começa no seu município, nos municípios do Paraná, passam pelo governo estadual, como é Corinthians, no Palácio de Iguaçu, eleito dia 5 e chega a Brasília, no Palácio do Planalto. Nós, deputados federais, como o Luciano Duque, como o Salário Filho, como o Colombo, que também alimentam as esperanças, como o Pelé, o Marquinhos, são candidatos locais que contribuem, que tomam votos, que podem perder ou não, mas estão participando dessa construção, como o Tigrão, como aquele, o professor Valdirei, que participam dessa construção. Nós queremos participar. Nós queremos ajudar a construir essa ponte que vai ligar Palácio do Planalto, Palácio do Iguaçu, a cada município do Paraná. Vai ter uma obra administrativa para resultar em benefício para o nosso povo. Eu tenho acompanhado a saga do governador Beto Rico, o calvário que ele vem vivendo, enfrentando dificuldades incomuns, porque, infelizmente, não há uma atitude republicana em Brasília. O governo que não tem um projeto de nação, só tem um projeto de poder. E institucionalizou um sistema complexo e sofisticado de corrupção em nome desse projeto de poder de longo prazo. Esse governo discriminou o Paraná, que discrimina o Paraná. Impediu que o governador da polícia pudesse realizar ainda mais, além do que já realizou, e até se disse que alguma coisa ele fez durante o seu mandato. Mas ele também se fez bem, se fez bastante, para ainda melhor e muito mais com o arresto da presidência da República, porque não terá mais essa urgência discriminação. Por isso, eu estou aqui, estou do lado do Beto, estou do lado desses companheiros. Nós temos que somar, nós temos que multiplicar, nós temos que esquecer pequenos detalhes que, em determinadas circunstâncias, podem nos colocar uns contra os outros, que são detalhes insignificantes. O que vale é o que é maior, o que tem grandeza, o que interessa a cada cidadão, o que interessa ao povo todo. E o que interessa ao povo todo é governo honesto, é governo digno, é governo competente, é governo realizador. Eu quero parar. Já sei que continuará a fazer por mais 4 anos. E nós teremos testemunhas, teremos avalistas, teremos coadjuvantes, teremos colaboradores, teremos parceiros, teremos solidários para fazer o Paraná avançar cada vez mais. Uma satisfação que está ao seu lado, representando a mulher nessa casa, compartilhando com o Beto a responsabilidade de governar bem o Paraná. E certamente construirão uma grande equipe. Terá uma grande equipe para realizar uma grande gestão, e fazer muito bem ao Paraná, e fazer a alegria do povo, e fazer com que cada um dos eleitores que ficam gratificados por ter votado, por eleger, fazer com que cada um dos eleitores que votarem possam
sentir a alegria de ter feito a boa escolha. E que Deus nos inspire a ser dignos do voto e do apoio de todos vocês, que certamente nos levará a vitória. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu! Álvaro Dias! 453, Álvaro Dias, outra vez, nós estamos de promoções, alguém do nosso senador na rua, Álvaro Dias! E a rima aqui no nosso cantor Giverson, governador. Aqui o cantor Giverson também, da Quadrangular, e aqui está representando também o cantor Gilson de Souza, né, que vai à reeleição, trazendo aí o grande apoio da Quadrangular, também cumprimentar os irmãos evangélicos e católicos, a professora Marisol, que acaba de chegar, daqui a pouquinho o governador vai fazer a menção a todos os candidatos, né, a gente cumprimentar a todo o pessoal que está com a gente aí. Vocês podem lembrar que agora no sábado, né, o nosso Álvaro Dias já comentou, nós vamos estar todos juntos na Praça Santo André, a partir das 8h30, 9 horas da manhã, mais ou menos, começa os treinos do Dr. Luciano Sul, numa grande caminhada da vitória. A primeira caminhada conhece, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, ao lado do Beto Richa, da Cida Boinete e do nosso Álvaro Dias. E queremos contar com todos vocês na Santo André. Nesse sábado, agora, a partir das 8h30, 9 horas da concentração, para a gente caminhar pela Rua das Flores. Pessoal, vamos ouvir agora. O Zé Alberto, que a gente chamou no começo, né, Gisela? O vice-presidente do Sigres também, o Zé Alberto, está aí também. Muito boa noite, aí. Deixa eu fazer mais perto aqui, governador. São empresários também que estão participando, líderes comunitários, lideranças da Torcida Maritão, professores do pessoal da saúde, da Sanepar, da Copel, enfim, muita gente boa. O meu Cheiro, nós falamos ao Cheiro São, a gente cumprimentou, ele está sentadinho ali, o seu Cheiro, ali, governador. Ele já cumprimentou a Cida Boinete na chegada, a vossa gerente também, né, de Maringá, o seu Cheiro. Pessoal, agora vamos ouvir uma das deputadas federais mais respeitadas da República e que agora está lá no Beto Richa, nossa vice-governadora, outro logo, Cida Boinete! Boa noite a todos. Quero de uma maneira muito carinhosa cumprimentar a minha amiga, colega deputada que foi na Assembleia Legislativa do Paraná, eu tive trazer a honra de trabalhar ao seu lado, essa prefeita encantadora, e ao falar a gente percebe o amor, o carinho e acima de tudo o respeito que ela tem pelo povo dessa cidade de Colombo, principalmente pelos imigrantes. Então, que chegaram aqui, de carroça, né, e italianos, e também de outras, como aqui, filipinos, japoneses, poloneses, que puderam fazer essa cidade, uma cidade querida e acolhedora. Também por isso é divertida, né? Eu da Polônia, da Romênia, mas eu de Maringá. Nós emprestamos para a Colômbia. A sabedoria do seu filho que foi Álvaro Dias, secretário de administração da República, e João Paulino, prefeito João Paulino, da nossa bela Maringá, e que fosse ajudar a construir aquela cidade, ele foi muito Paraná, também foi todos os filhos estabelecidos, e aliás, era meu vizinho até, pouco tempo atrás, ele, a dona Branca, toda a sua família, e eu sei que os filhos foi muito importante no avanço da nossa cidade de Maringá, do Paraná. Hoje está presidente da Câmara de Comércio Brasil e Japão, ao lado da sua querida Olga, uma mulher extraordinária, e que eu tive o prazer de passar um final de semana em companhia deles, aqui em Colombo, na residência oficial deles, e pude lá receber toda essa energia positiva e a sabedoria do seu filho. Então, eu queria deixar essas palavras aqui de gratidão pela amizade que você tem com toda a nossa família e o respeito que você tem pela cidade de Colombo. E de quando eu disse que ele veio de Maringá, mas ele me disse o seguinte: eu estou de Colombo, governador. Eu estou de Colombo. Então, eu aqui, eu sou filho. Ajuda, cuida e orienta. Parabéns pela sua sabedoria e pela formação que você fez da família e a todos nós. Quero dizer a você que é um prazer enorme estar aqui nesse momento importante, onde o nosso governador Beto Richa escolheu a cidade de Colombo para a votação inicial dessa campanha rumo à vitória. Eu não tenho dúvida de que o governador Beto Richa realmente fará muito mais
Porque Isabel já falou aqui na área da educação, da saúde, o nosso senador já colocou aqui a sua visão do Brasil, que o Brasil precisa avançar e ser melhor, e a maneira que nós devemos seguir, e a maneira para nós estarmos no rumo certo, e o Brasil vai estar no rumo certo, eu não tenho dúvida, senador Álvaro Dias, aliás, o melhor senador do Brasil está aqui conosco. E coragem, determinação e sabedoria, o governador do Paraná, acompanhando a sua trajetória, e eu hoje tenho a honra de falar também na Câmara Federal, mas sempre que posso, vou me aconselhar lá no gabinete do senador Álvaro Dias, porque ele tem muito a contribuir, principalmente nesse processo agora eleitoral. Mas quero dizer a todos vocês da nossa gratidão e honrar aqui o convite, primeiro honrar a Deus, né, e dizer que todo o poder dele, vem de Deus, mas quero agradecer o convite do nosso governador da Polícia para compor essa safra, que eu não tenho dúvida, é a melhor safra de candidatos a deputado estadual e federal do Paraná, com certeza, obviamente, mas é a melhor safra de homens e mulheres que querem servir o nosso Estado, que querem fazer do nosso Estado um exemplo para o Brasil. Então, que não e serei a grande parceira, representando a mulher, representando e trazendo a sensibilidade junto com a sua Fernanda, que faz um trabalho extraordinário na área social. Nós estaremos ao lado da Fernanda, ao lado do Paraná, do povo paranaense, para trabalhar a prevenção da área da saúde. Aliás, é uma das nossas bandeiras que defendemos sempre quando chegamos à Assembleia, e junto com a deputada que fazia aquela época, aprovamos a lei, criamos a lei do dia 27 de novembro, no calendário oficial paranaense, no nacional, como dia de luta e mobilização contra o câncer de mama, trabalhar a prevenção é a melhor maneira para salvar vidas, e na fisiologia do laço cor-de-rosa, essas manifestações do dia 27 de novembro, através dessa lei que foi de nossa iniciativa na Assembleia, e hoje nós estamos ficando em todo o Brasil. Mas queria saber que na educação defendemos a paz nas escolas. Apresentando no projeto, governador, dois PSF, que institui apenas a palavra deveres na condição dos nossos estudantes, para que a sociedade possa seguir ética das escolas e respeitar os professores. Então, eu queria até que os professores pudessem acompanhar a Comissão de Educação, o relatório favorável a esse projeto, e que se faça as escolas. Mas também trabalhamos muito no terceiro setor, a atenção àqueles que mais precisam. Eu faço aqui uma menção ao Josias, e com muito carinho, com muita atenção, ele falou o seguinte: quando o governador chegar, vou ficar ao lado dele, mas também vou ficar ao lado da prefeita, do seu lado e do senador. Então, você está percebendo, que ele é muito coerente. Eu quero dizer a você, Josias, e por você, pelas mulheres, pelas famílias e pelas crianças, eu quero ser a grande parceira do Paraná, do governador Beto Richa, e por isso eu peço aqui os votos de vocês, votos de confiança para esse exercício do outubro, e Beto Richa possa ser eleito com a maior votação da história do Paraná, junto com o nosso senador Álvaro Dias, que muito bem nos representa no Senado Federal. Então, Josias, por você, pelas mulheres e pelas crianças, porque eu tenho dois amorzinhos na minha casa. O Beto, que eu já falei, de 42 anos, e a Giovana, de 13. E assim como você, todos os dias abro os braços e me dão um abraço de carinho. Então, por vocês, nós queremos ter uma grande parceira dessa continuidade do programa e falar aqui, pedir conta aos nossos candidatos que estão aqui, a deputada federal, estadual, isso é muito importante. Temos os representantes da Assembleia e da Câmara Federal para ajudar o Paraná a ser melhor. Vamos à vitória do povo paranaense, votando 45 do dia 5 de janeiro. Obrigado pela sua ajuda, governadora. Esperando aqui, coloco, começando a voltar a vitória.
eu vou estar até a eleição da segurança do governo, ele está pronto para mais um salve de palmas, não é claro que tem, viva o novo, é o movimento de segurança da pessoa. Certo, isso é todo pelo Paraná. Olha, o governador da Constituição, isso aqui, a gente pode dizer que é um mundo inteiro, né? Viu, através aqui do blog, ele vai e colou do governador, que a transmitida de nós encontros através do blog, ele vai e colou, nós também muito obrigado. Eu tenho aproveito de uma ação universidade do jornal de Colombo, a imprensa local, a regional estadual, nacional e internacional. Complementar e agradecer a todos os nossos amigos. Lembrando que era só que foi intervir, e para a Brasília, 14 é o nome do comitê, é o comitê da vitória, é o comitê do Beto, da Filha, do Álvaro, da Festa, né, José? Ali onde eu vou dizer. Vamos lá, pessoal, agora, a gente pode ouvir, no pontapé inicial, começando em Colombo, continuando o socorro do Paraná, vamos ouvir, o governador do Paraná, governador Beto Richa! Muito boa noite. Boa noite, amigos e amigas. Quero agradecer a presença de todos vocês. Esse ambiente repleto de pessoas, lideranças dessa cidade, cumprimentando aqui professores e professoras, empresários, lideranças comunitárias, profissionais da imprensa, estudantes, agradecer a nossa querida prefeita Beth por organizar essa recepção para que pudéssemos, aqui em Colombo, demonstrando o respeito, o carinho e a consideração que temos por essa cidade, iniciar a nossa caminhada política rumo à vitória do dia 5 de outubro. Escolhemos Colombo porque temos a certeza de que essa cidade, pela boa relação que temos com ela, pelos grandes investimentos que aqui fazemos para garantir qualidade de vida no nosso povo, para a sorte, para o bom café inicial, para essa caminhada rumo ao dia 5 de outubro. Cumprimentar os nossos candidatos aqui presentes, o Omar Sabag, o Luciano Dutti, a Kelly, a professora Marisol, o Tigrão, cumprimentar também o Radinho, o Tiago, o Pelé e os nossos vereadores, aqui, o professor Valdirley, os vereadores aqui presentes, Renato da Farmácia, Gera, todos os vereadores. E cumprimentar o nosso querido amigo Josias, que é o mascote da nossa campanha. O Josias é perfeito, do lado que ele está, é o lado vencedor. E olha, gente, nós voltamos construindo uma coligação de 17 partidos nessa eleição. Partidos que têm o mesmo objetivo, que é trabalhar em benefício do Estado do Paraná. É defender a causa pública, é defender a causa do bem, a política honesta, a política decente, que tem projetos, que tem planejamento para garantir vida melhor a todos os paranaenses. Temos hoje mais de 600 candidatos a deputado federal e estadual, de todas as regiões do estado do Paraná. Temos aqui a nossa candidata a vice-governadora, a deputada Cida Borges, que tem um trabalho extraordinário na Câmara de Deputados, que defende prioritariamente os direitos e a saúde da mulher. E tem sensibilidade para a área social, sem descuidar de outros temas os mais relevantes para o fortalecimento da nossa sociedade, como principalmente
a família e a vida por essas qualidades vai contribuir muito para a nossa vitória nessa eleição. Mas não para aí o nosso trabalho. É apenas o começo, porque ela vai me ajudar a governar o Estado do Paraná, principalmente na área social, que é a mais importante. Nenhuma administração se justifica se não produzir ações para melhorar a vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam da atuação do poder público, daqueles que mais precisam de políticas públicas para ter a oportunidade de uma condição de vida melhor. Temos ao nosso lado, e digo também com muito orgulho, o senador Álvaro Dias, que tem uma trajetória política brilhante, uma extensa folha de serviços prestados ao Estado do Paraná. Nos seus mandatos como senador, como governador do Paraná, como deputado federal, ao longo de todos esses mandatos que ocupou, honrou e dignificou o Paraná e todos os paranaenses. Não tem uma única mácula nessa trajetória. Ele foi escolhido o melhor senador da República para orgulho de todos nós paranaenses. Um governador, um senador combativo, que não se dobra, que não se curva aos poderosos, denunciando a todo momento as mazelas do governo federal, denunciando a corrupção, denunciando as obras superfaturadas, denunciando o desvio de recursos que seriam aplicados na construção de mais hospitais, de mais creches, de mais unidades de saúde, de mais escolas, de mais pavimentação asfáltica. Hoje, a classe política está muito desgastada. A população está revoltada com todos esses escândalos que nós vemos praticamente todos os dias pela imprensa. A população foi às ruas porque veio acumulando denúncias, insatisfações, e de repente tudo explodiu uma panela de pressão. Foram às ruas cobrar um novo comportamento dos seus representantes políticos. Foram às ruas para denunciar todas essas falcatruas do governo federal. E assumiu anunciando mudanças, vendendo esperanças ao povo brasileiro. Nenhuma delas aconteceram. Nenhuma delas foram honradas. Se elegeram hoje governo de costas para a nossa população. Mas, enfim, gente, temos hoje aqui esse grande time para defender os interesses do Estado do Paraná. Ter aqui o apoio da BREC, e honra bastante BREC, porque sabemos das transformações que você tem promovido nesse município. Sabemos do seu compromisso com o seu povo. É por isso que nós temos essa sólida parceria administrativa para contribuir com esse município. As obras que você já falou, essa belíssima obra da rodovia da UVA, que estava paralisada no governo anterior. Nós retomamos. Também a outra ligação que veio lá da Nutrimatina até aqui a rodovia da UVA. Estrada da Ferreira. Trouxemos aqui recursos para a pavimentação. Trouxemos aqui viaturas. Trouxemos aqui mais policiais. Trouxemos aqui o batalhão da Polícia Militar. Esse planejamento de ações, esse investimento que fizemos aqui nessa cidade, contribuiu para que Colombo tenha os melhores números de segurança do Estado do Paraná. Conseguimos a maior redução de número de homicídios de todo o nosso Estado. Embora muito mais é preciso ser feito. Eu não estou dizendo que estamos na condição ideal, mas o primeiro grande passo nós demos para trazer mais sensação de segurança à nossa população. Eu quero aqui me dirigir aos professores
de professores. Porque está no meu plano de governo da eleição de 2010, junto com o professor Flávio Arnes. Educação, prioridade absoluta. Diferente de muitos políticos, eu tenho o costume, em todas as eleições que participo, elaborar um grande plano de governo, plano execuível, porque eu não trabalho com demagogia, não faço promessas vãs, não faço promessas que eu não tenha convicção que não possa cumprir, então eu registro em cartório meu plano de governo. Para a educação, o povo também não se deixa mais enganado, né? O povo sabe quando o político está mentindo, quando está enganando, usando da demagogia, aquela ânsia desmedida para conquistar o voto do eleitor a qualquer custo. Se puder cumprir bem, depois, se não puder cumprir, pelo menos é para eleito. Eu não trabalho assim. Eu trabalho numa campanha não imaginando que é a última da minha vida. Eu faço campanha e peço votos para poder depois voltar em cada município do Estado de cabeça erguida, olhando nos olhos do nosso povo, na certeza de que cumprimos com as nossas obrigações. Na educação, gente, são quase 3.000 obras de reforma, ampliação ou construção de escolas do Estado. Nós repassamos ao prefeito hoje para cobrir gastos com transporte escolar 4 vezes mais do que o governo anterior. Eram 27 milhões de reais contra 92 milhões de reais repassados hoje. Aqui tem professores que podem, acredito eu, avalizar que em todas as escolas do Estado melhoramos muito a qualidade dos alimentos da nossa merenda escolar. O nosso governo é o único do Brasil que cumpre a lei, que determina que 30% dos alimentos da merenda venham da agricultura familiar. O governo anterior eram 2 milhões de reais por ano gastos com a agricultura familiar para a merenda. Hoje, são 53 milhões de reais. De 2 para 53 milhões de reais. Até que lembramos o caso da Vale, quando o governo anterior vetou o projeto da Assembleia Legislativa que reconhecia o custo da Vale para tranquilizar 35 mil professores que estavam angustiados, aguardando há 10 anos o reconhecimento desse custo, demonstrando respeito aos professores, a sensibilidade do nosso governo. Resolvemos em 6 meses essa situação para 35 mil professores. 17 mil professores contratados. Estamos concluindo a fase do último concurso público para a contratação de mais 13 mil professores. E aos professores, gente, nós garantimos o maior aumento salarial da história do Estado. Nesse período de governo, foram 60% de aumento salarial. Garantimos, enquanto o governo anterior